Olá, gente! Quero primeiramente pedir desculpas se estiver fazendo barulho de ventilador no vídeo, mas é porque tá muito quente, muito calor aqui, então sem condições de eu conseguir ficar com o ventilador desligado. E bom, no vídeo de hoje eu vou contar, um pouco como que eu descobri essa gravidez agora, aos 22 anos, como eu contei, quais foram as reações e tudo mais. Bom, primeiramente, não foi uma gravidez planejada, tá? Então, querendo ou não, foi um susto, né? Acho importante falar isso, porque é diferente um relato de descoberta de gravidez quando é uma gravidez planejada e quando não é. Eu tinha esse sonho de ser mãe, inclusive eu tinha um sonho de ser mãe cedo, a gente tinha planos de 2027, mais ou menos, 2028, e veio um pouquinho antes, né? Bom, vamos lá tentar falar desde o início. A minha menstruação, ela veio pela última vez em junho. Ela desceu no dia 3 de junho e ficou até o dia 11. E aí, em julho, a minha menstruação não desceu. Foi um dos sintomas de gravidez que eu tive, mas na minha cabeça não foi nada demais, assim, na época não era um sintoma de gravidez pra mim, porque isso acontecia com muita frequência com a minha menstruação. Eu sempre tive um ciclo muito desregulado. Esse ano, inclusive, teve um mês, acho que foi no começo do ano, acho que foi em março, que eu também fiquei sem menstruar o mês inteiro. Então, isso era algo que já acontecia no meu ciclo menstrual, de ser bem desregulado, de ter atraso e tudo mais. Inclusive, eu já tinha tido policístico nos ovários, com os meus 14, 15 anos mais ou menos eu tive. E pra quem tem policístico nos ovários, isso é algo que ocorre naturalmente mesmo. Que o ciclo é bem desregulado, tem mês que vem, tem mês que não vem, tem mês que vem 2 vezes. Quem já passou por isso sabe que é assim. Então eu tava até um pouco desconfiada desde o começo do ano que eu tava com policístico nos ovários de novo. E aí, em junho, eu tava o mês todo de férias da faculdade, então eu fiquei o mês todo praticamente aqui em Neópolis. E assim, junho é mês de festa, então eu tava bebendo, teve cavalgada, teve trajinária aqui na minha cidade, várias festas, teve uma viagem que eu fiz, a viagem de João Pessoa, que eu até gravei vlog. Tudo indica que naquela viagem eu já estava grávida. E eu super bebendo energético, bebendo ice, bebendo tudo. E tudo indica que eu engravidei em junho, pelas nossas contas e tudo mais. E eu não cheguei a sentir nada no mês de junho todinho, eu não senti nada. Mesmo bebendo, festa e tudo mais, eu não senti absolutamente nenhum sintoma. E aí em julho, minhas aulas voltaram. E aí eu voltei para Aracaju, porque voltaram presencialmente minhas aulas. E lá em Aracaju, eu moro meio que sozinha, eu divido apartamento com uma amiga da faculdade, que é mais nova que eu. E aí, beleza, julho voltou minhas aulas, a primeira semana de aula foi acalorada, eu ainda participei de algumas oficinas que teve. E eu me sentia um pouco mais cansada do que o normal. Só que eu achava que era ok, esse cansaço. Antes de engravidar, eu já estava, esse ano inteiro, na verdade, eu já estava bem sedentária, porque as minhas aulas estavam no remoto, desde 2020. Então eu tava bem sedentária, não tava com um estilo de vida legal, não tava fazendo nenhuma atividade física praticamente. Minha alimentação também tava muito ruim, péssima. Eu tava, no meu peso, limite ali, quase passando do meu normal, ficando acima do peso. Então, eu acreditava que eram todas essas coisas juntas, Inclusive, eu tinha ido, eu cheguei a fazer uma consulta com a endocrinologista e com a ginecologista, porque a gente queria ver se era hormônio, alguma coisa do tipo. Então, na minha cabeça, era coisas disso mesmo, do meu estilo de vida, talvez alguma coisa hormonal também. Inclusive, na consulta com a ginecologista, é importante falar, eu cheguei até a falar sobre o DIU, gente. Eu tava com muita vontade esse ano inteiro de colocar DIU. Na consulta com a ginecologista eu tinha perguntado, tinha falado a ela falou, que na próxima a gente ia conversar sobre e tudo mais. E acho que um mês depois eu engravidei. Mais ou menos 2 meses depois eu engravidei, porque eu fiquei de férias, aí eu não fui pra consulta, Eu engravidei nas minhas férias, no caso, E eu queria colocar o DIU porque eu não tomava nada, E por que eu não tomava nada, já que eu não tinha plano de engravidar, agora? Porque, gente, a minha mãe, em 2015, eu acho, 16, a minha mãe ela teve trombose por conta de hormônio. Foi na mesma época que eu passei mal também com o tratamento que eu tava fazendo para os policistos. Eu passei muito mal e parei o tratamento, e a minha mãe, ela teve trombose. Ela ficou internada e tudo mais, foi bem péssimo. E foi por conta dos hormônios que ela tava tomando pra um tratamento também dela. Aí eu fiquei com medo, gente, de tomar hormônio, tomar anticoncepcional e tal, e acabar tendo a mesma coisa. Até porque toda vez que eu ia pra ginecologista que eu falava que eu queria tomar anticoncepcional, e aí eu colocava essa observação de que a minha mãe tinha tido trombose por conta de hormônio,
Os ginecologistas, pelo menos os que eu fui, né, eles já me indicavam não tomar então. Daí, voltando pra essa história, né, lá do cansaço e tal, eu achava que era por conta desse estilo de vida que eu tava levando. E aí, no mês de julho, eu fiz teste de Covid. E eu tomei, no mesmo dia, né, eu negativei. Daí eu já tomei a 4ª dose. Tomei no mesmo dia também a da gripe, né, a influenza. E nem sabia se podia. E eu já tava grávida e fazendo tudo isso. E até então, tudo bem, só sentia esse cansaço mesmo. Quando foi na 2ª semana de julho, né, que também foi a 2ª semana de aula, eu comecei a passar muito mal, muito mal. Comecei a ter muita dor de cabeça, muita dor no estômago. Inclusive, eu até cheguei a contar à minha mãe que eu tava com muita dor, tava passando mal. Ela mandou uns chás pela minha tia, uns remédios, um negócio. Eu nem cheguei a tomar, ainda bem, né, porque depois a gente viu que não podia tomar os chás que ela mandou, gestante. Inclusive, na faculdade teve um dia específico que eu lembro que eu geralmente ia pra faculdade sem tomar café da manhã, né? Sempre foi normal pra mim, porque eu não sinto fome muito cedo. A minha aula começa às 7 horas, então eu saio de casa 6h30, 6h40. Eu tenho que tomar café antes disso. E eu não tenho fome 6 horas da manhã. Eu não consigo comer nada. E aí teve um dia específico que eu fui sem tomar café. E no caminho pra faculdade eu já comecei a ter muita dor de cabeça. E a minha amiga que morava comigo tava com o Dorflex e ela me deu pra tomar. Depois eu descobri, né, que grávida não pode tomar Dorflex, mas eu não sabia. E aí eu acabei tomando. E eu passei mais mal ainda. Eu fiquei muito mal do estômago. Nesse dia eu tive até que ir embora mais cedo, porque eu não tava aguentando. E eu também não desconfiei de gravidez. Eu achei que era por quê? Porque eu não tinha tomado café da manhã. E assim, falando sobre sintomas, eu fui assorteada, entendeu? Assorteada. Porque tem mulher que não tem quase nada de sintoma, né? Eu tive praticamente todos os sintomas, eu acho, gente, de gravidez. Eu tive dor de cabeça. Eu tive mudança de humor. Fiquei muito mal-humorada. Eu tive dor na coluna, dor no estômago. Muito enjoo mesmo. Eu vomitava até água, bebia água e já vomitava, era horrível. Eu tive muito sono. Eu dormia de tarde. Eu chegava da faculdade, eu dormia a tarde todinha, acordava 7 horas da noite. Eu tive dor no seio, né, a sensibilidade. Tive muita cólica também, até acho que o 3º, 4º mês eu tive muita cólica. Muito xixi, o tempo inteiro xixi. Toda hora fazendo xixi. E eu tive também sintoma de gravidez, gente, a anidação. Não é toda mulher que tem, né? Algumas têm, às vezes nem percebem. A anidação é um sangramento, né, que a mulher tem, que é indicando que o óvulo foi fecundado. Eu tive a anidação no dia 8 de julho. Era uma sexta-feira. E aí, na hora que eu fui dormir, eu fui no banheiro e tinha descido lá. Eu achei até que era menstruação. Tomei banho, coloquei absorvente e fui dormir. No outro dia, não tinha mais nada. Depois não desceu mais nada. Até hoje não desceu mais nada, né? E aí, beleza, passou o julho todinho, né, eu desse jeito. Lá no final de julho foi que eu fui resolver fazer um teste de gravidez. E aí, quando foi no final de julho, né, eu tava com planos do dia 1º de agosto, que era uma segunda-feira, entrar na academia. Eu e a menina que mora comigo, a gente tava com um plano de entrar na academia, de fazer alongamento e não sei o quê. E aí ela ficou falando, né, amiga, faz o teste, mesmo que você tenha certeza que você não tá, faz o teste pra ficar ali com você tranquila, né? Entrar na academia sem preocupação. Eu tinha certeza que eu não tava grávida. Eu lembro que eu até postei no Twitter que eu tava passando mal. E uns amigos meus comentaram, né, emoji de gravidez. E pra mim aquilo não influenciou em nada, porque eu tinha certeza que eu não tava grávida. Só que essa minha amiga ficou falando e tal, e aí acabou me convencendo. No dia 30 de julho, era um sábado, essa minha amiga foi no shopping com o namorado e ela comprou o teste pra mim, né? Eu mandei o Pix pra ela comprou pra mim. E ela chegou de noite, acho que eram as 12 horas. Aí eu falei, eu vou deixar pra fazer amanhã, porque dizem que o primeiro xixi do dia é o melhor. Então vou deixar pra fazer amanhã de manhã mesmo. E aí, beleza, dormi e acordei 5 horas da manhã pra fazer xixi. Porque como eu falei, eu tava fazendo muito xixi, então eu acordava a noite todinha pra fazer xixi. Falei, vou fazer logo esse teste, porque aí vai dar negativo. E eu vou dormir o resto do meu domingo, vou ficar de boa, tranquila, pra amanhã começar, né, com esse estilo de vida novo que eu quero pra mim. E aí começa a grande tour da minha vida. Era aqueles testes de palitinho mesmo, daqueles mais simples. Eu fui, fiz xixi no potinho que vem e coloquei o palitinho, né? Só que o que acontece? O palitinho, ele tem uma marcação, que é o máximo que você pode fazer xixi. E eu fiz xixi no potinho todo, que era mais altinho, assim, do que a marcação que tinha no palitinho. Então, quando eu coloquei o palito, molhou o palito praticamente todo. Mesmo assim, eu deixei lá uns 5 minutos. E aí, quando eu tirei, tava, ao invés de traço, né, que fica traço, tava ponto. Só que mesmo assim tava 2 pontos, né? Tinha 2 pontos. Eu já fiquei ao mesmo tempo desesperada, porque tinha 2 pontos, ao mesmo tempo eu fiquei, não entendi porque ficou 2 pontos. E aí eu pesquisei na internet. Nessa hora também eu procurei alguma amiga minha que eu confiava que tava acordada. Aí uma amiga minha tava acordada, inclusive ela disse que acordou do nada, Rayane. Foi a primeira pessoa que eu contei.
E aí eu falei com ela, né? Eu liguei por vídeo pra ela, mostrei, conversei com ela e tudo mais. E nisso eu mostrei e depois deixei o teste assim de lado e fiquei conversando com ela. A gente ficou pesquisando, né? O que podia dar errado e a gente viu que por eu ter feito dessa forma, ter molhado mais do que era pra molhar, pode ter dado algum erro no teste. Só que aí, quando eu fui pegar o teste, já tinha secado, né? Nesse tempo que a gente ficou conversando, o teste secou, porque estava muito molhado e ele acabou secando. Nisso que o teste secou, apareceu os 2 traços certinhos. Vou colocar a foto aí, é o mesmo teste. Apareceu os 2 traços certinho. E aí o desespero já começou a piorar aqui dentro. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha essa questão de, pô, eu fiz errado, então pode ter dado algum erro no teste, melhor eu comprar outro e fazer. Quando a farmácia abriu, eu fui lá e comprei o teste, comprei aqueles de canetinha, que não precisa fazer xixi no potinho, né? Você tira o bocal, faz xixi, tampa e espera acho que 3 minutos, ou é 2. Gente, eu não precisei nem tampar pra esperar 1 minuto. Na hora que eu tava fazendo xixi, né, eu tava olhando pra baixo, porque você faz xixi no próprio teste, eu tava olhando pra baixo, na hora que eu fiz xixi, já apareceu 2 traços. Não precisou tampar pra esperar nem 1 minuto, foi na mesma hora. Assim que eu comecei a fazer xixi, quando eu tava olhando pra baixo, já apareceu os 2 traços. Eu lembro que eu até gritei no banheiro pra minha amiga, né, que minha amiga já tinha acordado, ela tinha até ido comigo comprar esse outro teste. Eu lembro que eu gritei pra ela, falei, amiga, eu não tô grávida, não. Eu tô muito grávida. Porque na mesma hora apareceu os 2 traços. Entrei em desespero total. Comecei a chorar muito. Já liguei pra Júnior pra falar a ele. Comecei a chorar, gente. Dizer aquelas coisas, né? Que no momento de desespero a gente fala que minha vida acabou, que meus pais iam me matar, minha mãe ia matar, ia decepcionar minha mãe, não sei o quê. E Júnior tentando me acalmar, né? Dizendo que não era bem assim, que né, a vida não acaba. Hoje eu sei disso, né, gente? Mas no momento de desespero, a gente pensa isso, né? Principalmente nós mulheres. Porque a gente sabe que do nosso lado o negócio é muito mais pesado. Mesmo assim, eu queria fazer o teste de sangue, né? Pra ter uma certeza. Eu lembro que a gente até chegou a procurar se em algum lugar no domingo que fizesse. Obviamente, não encontramos. Daí eu marquei pra segunda, né? Que era no outro dia, dia 1º de agosto. Do domingo pra segunda, até a hora de fazer o teste, foi só desespero, né? Pela tarde eu fui lá, fiz o teste de sangue e o teste saiu com 1 hora. Foi bem rápido. E eu não tive nem coragem de abrir, porque saiu na internet, né? Eu já tava em casa. Eu não tive nem coragem de abrir o site lá pra colocar a senha pra eu conseguir ver. Eu dei a Júnior e ele que entrou. Quando eu vi, gente, ele digitando e apagando umas 3 vezes, eu já entendi tudo, né? Eu já fiquei, não. Positivo, né? Pra ele estar digitando e apagando assim, nervoso, sem saber como falar, é porque deu positivo. Daí ele só mandou, amor, positivo. E pronto, eu comecei a chorar mais ainda. Eu não sei como eu tive tanta lágrima pra chorar por tantos dias seguidos, o dia inteiro. Foi uma semana, né, bem difícil pra mim. Até eu contar aos meus pais, foi uma semana muito difícil pra mim. Depois que eu contei, continuou sendo difícil, né? É um pouco difícil, tá, gente? A gente realmente aceitar a ficha cair quando a gente não tá planejando. Mas, assim, até eu contar pros meus pais foi muito difícil, muito, porque eu ficava muito nervosa, né, criando várias expectativas da reação deles. Eu chorava até na faculdade, gente, pra vocês terem uma noção. Ninguém entendia nem o porquê que eu tava chorando, eu tava lá chorando. Essa questão da aceitação é muito complicado, sabe? Pra gente que é mulher, né, é muito mais difícil. Assim, eu não me sentia pronta de nenhuma forma, sabe? Eu não me sentia pronta fisicamente, eu não me sentia pronta psicologicamente e principalmente financeiramente, né? No penúltimo período da faculdade, quase me formando, o meu estágio, né, que era remunerado, já tava no fim, tipo, faltava só acho que 2 meses pra acabar, morando sozinha. Então eu já imaginei um monte de coisa, assim, que eu ia ter que abandonar tudo, trancar a faculdade, desistir de tudo, voltar pra Neópolis. E tudo isso, né, junto de um medo, de uma insegurança, como seria contar pros meus pais, pra minha mãe, né, incerteza do futuro, o que seria agora de mim, se eu ia continuar estudando, se eu não ia, como é que seria, sabe? Tudo isso junto. Aí também a questão do bebê, sabe? Se eu seria uma boa mãe. Nossa, foi tudo junto. Então foi bem difícil, bem tenso mesmo. E também, gente, eu descobri muito no início, né? Eu acho que eu tava com umas 6, 7 semanas quando eu descobri, por aí. E demora muito, sabe, pra ficha cair, demora muito. A gente até esquece que tá grávida no início, porque nem tem barriga ainda, né? E aí foi assim que eu descobri a minha gravidez, né? No dia 31 de julho eu fiz o teste de farmácia, os 2. E no dia 1º de agosto eu fiz o de sangue, né? E eu tava com todos os sintomas que eu falei e tudo mais. Então foi desse jeito que eu descobri a minha gravidez. E aí agora vamos pra, né, como que eu contei e quais foram as reações das pessoas. Começando por Júnior, né, que é o meu noivo. Dele, eu não tenho nem muito o que falar, porque
Inclusive, era uma coisa que eu ficava muito triste, porque não era desse jeito que eu sonhava contar pra ele, sabe? Ele sempre teve o sonho de ser pai, ele sempre me pedia, inclusive, em 2020, eu acho, mais ou menos, que ele me pede um filho. Óbvio que quando acontece de verdade, né, é um choque, né, do que quando você tá só ali na cabeça. Ele já tinha esse sonho, muito mais forte do que eu, inclusive, de ser pai. Mas claro, né, quando acontece de verdade, é um choque. Ele também ficou chocado, mas ele ficou feliz, né? Ele ficou preocupado e tudo mais, mas ele ficou muito melhor que eu, né? Não ficou desesperado, chorando e tudo mais. Eu contei a ele, né, por vídeo, não era desse jeito que eu queria contar, como eu falei, mas foi o jeito que deu na hora, gente. Eu tava desesperada, chorando, precisava conversar com ele. Então, foi por vídeo que eu contei e ele simplesmente ficou, tipo assim, chocado. Ao mesmo tempo que ele ficou preocupado, né, como seria, ele também ficou feliz. No outro dia ele já contou pros pais dele, porque ele não quis esperar, porque ele tava agoniado, né, angustiado, querendo contar. Porque assim, eu também era caju, então eu não tava convivendo com os meus pais diariamente, né. Já ele tava ali convivendo, então ele tava sem aguentar, né, de esconder, porque eu queria esperar pra vir no final de semana pra gente contar aos meus pais e aos dele. Mas aí ele tava agoniado pra contar logo, aí eu deixei ele contar e ele contou e foi de boa também, a mãe dele, claro, né? Então, aquele choque que todo mundo toma, mas ficou preocupada, mas também ficou feliz e tal. O pai dele já sabia, porque no domingo, quando a gente tava conversando por vídeo, né, que eu fiz os testes de farmácia, o pai dele acabou ouvindo. E aí o pai dele já sabia, né? Ficou até falando com ele lá na segunda. E quando foi falar, né, ele falou que já sabia. E foi basicamente isso, né? Depois foi só aumentando, né, essa felicidade. E aí, na semana também eu contei aos meus irmãos. Acho que eu contei primeiro ao meu irmão, depois a minha irmã. Não lembro exatamente os dias agora. Mas aí eu contei e também foi de boa. Eu liguei também pro vídeo pra eles dois, né? O meu irmão, eu não vou colocar o vídeo porque eu acho que ele não vai deixar, porque tá de cueca. Mas o meu irmão, era eu chorando no vídeo, desesperada. E ele dançando de cueca, super feliz porque ia ser tio. Foi exatamente assim. Eu chorando no vídeo contando. E ele dançando, super feliz de cueca porque ia ser tio. E a minha irmã, acredito que por ser mulher, né, a reação dela foi um pouco mais tomar choque, assim, e de ficar preocupada e querer saber mais do meu lado, e como eu tava me sentindo, e aí, não sei o quê. Mas também não foi nada demais, foi de boa, assim. Aí contei também ao meu irmão, que é o meu primo, né, que é meu primo irmão, que é daí, né, também foi de boa. A reação dele foi dizer que ia ser o padrinho. Ele nem aí pra mim, eu chorando, igual o Neto, eu chorando, me acabando. E ele preocupado se ia ser padrinho. E agora, o principal, né? Os meus pais. Que era o que tava me dando mais medo de contar. Eu tava, tipo, a semana, né? Como eu falei, tensa. Descobri no final de semana, né? No domingo, segunda. E no outro final de semana, era aniversário dessa minha amiga Rayane, né? Que foi a primeira pessoa que eu contei, que eu liguei no domingo. E a gente tava combinando de ir pra Aracaju. Só que eu já tava lá no caso, eles que iam pra lá, né, pra passar o final de semana lá. Só que eu tava muito tensa, eu não ia conseguir esperar mais uma semana pra no outro final de semana eu vir pra Neópolis pra contar a meus pais. Então, eles foram pra Aracaju, acho que na quinta-feira. Aí a gente curtiu a sexta, que era o aniversário dela. E no sábado, de tardezinha, assim, às 4 horas, a gente veio pra Neópolis e eu vim com eles. Meus pais nem sabiam, né? Eu cheguei aqui de surpresa. Eu nem sei como que meus pais já não desconfiaram quando eu cheguei. Porque, primeiro, do nada eu apareci aqui num sábado à noite, né? Porque a gente chegou, era acho que umas 6 horas. Gente, a cara que eu entrei já me entregava, sabe? Quando você tá devendo alguma coisa e você não sabe esconder, eu sou esse tipo de pessoa. Eu já entrei assim, ó, toda desconfiada. Sentei no sofá e aí ficou todo mundo na sala, né? E eu já fiquei assim, ó, meu Deus, como eu... Sabe quando você tá querendo contar e você tenta falar e não sai nada? Eu fiquei uns 10 minutos assim, tentando falar alguma coisa e não conseguia. E eu e minha mãe começou a conversar sobre outras coisas. E aí eu falei, gente, eu tenho que falar de uma vez só, porque senão eu vou ficar mais nervosa ainda. Daí eu falei, pai, abaixa a televisão, por favor, porque ele tava assistindo um filme. Daí ele falou, se eu abaixar, eu não escuto nada. Eu falei, não, é por isso mesmo, porque eu quero conversar com vocês. Daí ele abaixou e já olhou assim pra mim, né? E minha mãe também, já ficou tudo olhando pra mim. E eu tentando falar e não saía. Eu só abaixei a cabeça e comecei a chorar. Só abaixei a cabeça e comecei a chorar. E aí meu pai falou, primeiro conta, depois você chora. Brincando assim, porque acho que ele achou que não era nada demais, né? Aí ele falou, ó, primeiro conta, depois você chora, porque senão não tem como a gente saber, brincando. Aí, e eu tentando contar e não saía. Aí eu só olhei assim, eu não conseguia olhar pra nenhum dos dois, eu olhava pro nada, pra Júnior assim. Aí eu fiz, eu tô grávida. E comecei a chorar mais ainda, né? Abaixei minha cabeça. Eu já abaixei minha cabeça chorando já pra ouvir, porque eu achei que meus pais iam falar muito. Aí eu só abaixei assim e comecei a chorar mais ainda pra ouvir, né?
Aí minha mãe, gente, a reação dela foi maravilhosa, assim. Foi já vir me abraçar. Ela já correu, já me abraçou. Eu tenho uma foto, não sei se ela vai botar também, mas eu tenho uma foto do momento, eu morrendo de chorar e ela veio me abraçar. Primeira reação dela foi essa, já veio me abraçar direto, sabe? Minha mãe foi incrível, de verdade. Eu achei que a minha mãe ia me esculhambar. Eu achei que minha mãe ia me esculhambar. E muito pelo contrário. Ela me deu tudo que eu precisava naquele momento, sabe? Que foi apoio, colo. Ela me acolheu. Tipo, literalmente ela me acolheu. Me deu conselhos, né? Ela passou por essa mesma situação, né? Ela engravidou da minha irmã com 15, 16 anos. Então, ela também passou por essa situação, né? Ela me contou, conversou comigo, me deu conselho. Disse que era um bebê, é uma vida pra gente amar e tal. Que não é pra me sentir desse jeito. Enfim, ela foi... Gente, de verdade, ela foi mãezona, ela foi minha melhor amiga, ela tá sendo minha melhor amiga. De verdade, se não fosse a minha mãe, gente, eu não sei, sabe, o que seria de mim nesse momento da minha vida, se não fosse tudo que a minha mãe fez e tá fazendo até agora por mim, sabe? E o meu pai, ele teve a reação que eu imaginava, porque o meu pai é muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais na dele, assim. Teve a reação que eu imaginava, ele deu uma travada assim, ficou... Esse tempo que eu fui conversando com a minha mãe, ele ficou travado, acho que refletindo, né? Quando eu falei, né, ele tava olhando pra mim. Aí na hora que eu falei, ele olhou pra televisão, virou pra televisão assim. E ficou, esse tempo todinho que eu fiquei conversando com minha mãe, meu pai ficou assim, meio travado. Aí minha mãe até meio que chamou a atenção dele assim, né, falou que não era pra ele ficar daquele jeito. Eu acho que ela pensou que ele ia brigar comigo, né, só que ele não brigou. Eu acho que ele só tava... pensando mesmo, refletindo ali, né, na dele. Depois ele me chamou assim pra estar perto dele, aí eu fui e ele também me abraçou e tal. E depois ficou tudo bem. Foram essas reações, sabe, deles. Eu achava que seria muito pior, gente. Como eu falei, eu fiquei a semana toda chorando, desesperada, dizendo que meus pais iam me matar. E a reação deles foram essas. Foi bem de boa, principalmente na minha mãe, né. Foi linda a reação dela, assim, de me acolher, de me abraçar naquele momento que eu tanto precisava. Ela foi realmente uma mãe, né, uma amiga. E eu sei que nem todo mundo tem, né, gente, esse apoio, esse acolhimento que eu tive, né. Eu sei que isso é um privilégio, né, e, meu Deus, toda mulher deveria ter, sabe, porque isso foi essencial pra mim. Fez um diferencial muito grande pra mim, sabe, na minha gestação, de como eu me sentia, principalmente no meu psicológico, né. Basicamente isso, eu contei para os meus pais no sábado, e quando foi na segunda-feira, a minha mãe comprou um sapatinho. Porque no domingo não abre nada, né? Eu contei no sábado de noite. Então, na segunda-feira de manhã, assim que abriu as coisas aqui, minha mãe já foi comprar um sapatinho de bebê. Aí, na mesma semana também, eu acho, foi uma semana depois, eu já fiz o meu primeiro pré-natal aqui em Neópolis. Aí, um dia depois, se eu não me engano, eu fiz o pré-natal também lá na Caju, pelo plano, que é o que eu tô fazendo até hoje. Fiz também a primeira ultrassom, na mesma semana, assim, que é a transvaginal, né? Pra gente ver o bebezinho, se tava tudo bem, se tava evoluindo, tudo mais, né? Que tem que ver. Inclusive, nessa primeira ultrassom, né, transvaginal, foi quando eu ouvi o coraçãozinho batendo. E aí foi bem emocionante. Também foi uma chavinha que virou ali na minha cabeça. E ali eu já comecei, né, a regar esse amor dentro de mim por esse bebezinho que foi crescendo a cada dia mais, né? E uma coisa que eu esqueci de contar, né, que no mesmo dia que eu disse a meus pais, a minha mãe já saiu querendo contar pra todo mundo. Eu lembro que ela saiu pra missa dançando assim, tipo, cantando, você vovó, você vovó. Dizendo que ia falar todo mundo lá da missa, que ia ser vó. No mesmo dia também eu contei até a minha tia, né, que é minha madrinha. E também foi de boa. E eu lembro que a gente foi até pra casa da minha tia beber, tipo, eu não, né, a galera lá beber e comemorar, porque era aniversário de Rayane no dia anterior, né? A gente foi comemorar também. E era um outro motivo pra comemorar, né? Todo mundo ficou falando e tal. E bom, gente, foi esse o vídeo. Essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.